Madara é considerado o grande vilão de Naruto e possuía um plano muito complexo para realizar o Tsukiyomi infinito. Para isso, o Rinnegan era peça essencial, mas ele só o despertou estando já velho, e precisaria de outro usuário para que dominasse e utilizasse o Rinnegan para ressuscitá-lo anos mais tarde. Ele então escolheu a ainda criança Nagato. E você sabe por que o Nagato foi escolhido? Será que havia alguma razão especial? Vem comigo descobrir nesse vídeo. O plano de Madara era cheio de etapas, e uma das mais cruciais estava relacionada ao seu Rinnegan, já que como ele despertou apenas próximo da sua morte, era preciso entregar esse Dojutsu Supremo para alguém que possivelmente o traria de volta à vida. Alguns pensam que Nagato já nasceu com o Rinnegan, mas não. Madara o escolheu e deixou Obito com a responsabilidade de fazer com que tudo acontecesse de acordo com o planejado. Mas você já se perguntou o motivo de Nagato ter sido escolhido? E antes de conferir a resposta, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Nagato foi um órfão da Vila da Chuva e aluno de Jiraiya, que cresceu durante a Segunda Grande Guerra Shinobi. Ficando órfão no conflito, ele se uniu juntamente com seus companheiros órfãos de guerra para formar a Akatsuki, uma organização cujos objetivos eram parar os ciclos infinitos de mortes e conflitos. Depois de seu amigo e líder Yahiko ser morto pregando a paz, Nagato se convenceu de que o mundo nunca iria parar de lutar voluntariamente, a menos que conhecesse a verdadeira dor. Ele adotou então o nome de Pain e se tornou o novo líder da Akatsuki, na tentativa de mudar o mundo a um estado de paz através do medo da destruição. Como um membro do clã Uzumaki, ele possuía uma grande força vital, reserva de chakra muito acima do normal e potencial para uma vida extremamente longa. Foi observado várias vezes que Nagato possuía uma quantidade anormal de chakra excepcionalmente forte, a ponto de que mesmo depois de que ele dizimou Konoha e lutou contra Naruto, ele ainda tinha força suficiente para reviver todas as pessoas que ele tinha matado desde que chegou à Aldeia da Folha, em troca de sua vida. E assim, o plano original de Madara falhou, mas ele ainda tinha o Zetsu Negro para assumir o controle de Obito e obrigá-lo a usar o Rinne Tensei para reviver o seu corpo original. Então, basicamente, a resposta para Madara haver escolhido Nagato a princípio é que o fato de ele ser um Uzumaki o permitiu utilizar os dois olhos do Rinnegan sem maiores consequências, algo que nem o Obito conseguiria fazer. Como fica claro no capítulo 606 do mangá, Nagato era na época a única pessoa além de Madara que poderia invocar o Gedomazo por causa de sua linhagem Uzumaki, que é derivada diretamente do Senju, como o próprio Zetsu afirma. Quando Nagato era ainda muito pequeno, sem o seu conhecimento, Uchiha Madara transplantou seu Rinnegan nele, fazendo com que ele tivesse o DNA do clã Uchiha e do clã Senju, para que no futuro ele fosse manipulado a usar Rinne Tensei. Nagato foi um dos ninjas mais fortes do universo de Naruto, e foi um dos melhores usuários do Rinnegan. Ele elaborou uma maneira de usar os caminhos do Dojutsu de forma simultânea, controlando o corpo de 6 Pains que eram conhecidos como os 6 caminhos da dor, fazendo com que a visão dos 6 estivessem conectadas.
Como afirmado por Conan, ele era capaz de usar a técnica dos 6 caminhos do Rinnegan em si mesmo. Isso foi demonstrado mais tarde depois que ele foi reencarnado por Kabuto. No entanto, ao lutar por conta própria, ele estava sem a proteção e a visão compartilhada oferecida pelos Pains. Por ele possuir os olhos de Madara Uchiha e a genética do clã Senju, Nagato era capaz de usar o lendário Rinnegan. Esse dojutsu foi originalmente possuído pelo Rikudo Sennin, o primeiro shinobi do mundo e fundador do ninjutsu. Jiraiya notou que Nagato, mesmo ainda quando criança, havia dominado todos os ninjutsus que ele ensinou com o Rinnegan e era capaz de dominar todas as 5 transformações básicas da natureza, algo que era quase impossível para um shinobi comum. O clã Uzumaki era descendente da Ashura Otsutsuki e era muito experiente na arte dos jutsus de selamento, o que causava muito respeito e medo em todo o mundo por causa de suas habilidades. Os clãs Senju e Uzumaki são parentes distantes de sangue e mantiveram ligações fortes. Por isso, os uniformes dos ninjas de Konoha têm o símbolo da Vila Oculta do Redemoinho estampado em seus ombros, que era a vila onde habitava o clã Uzumaki. A esposa de Hashirama também era deste clã, fortalecendo ainda mais os laços entre Uzumakis e Senjus. O cabelo vermelho era um traço comum entre os membros, apesar de não apresentarem todos. Tsunade e Nawaki também são descendentes do clã Uzumaki através de sua avó, Mito Uzumaki, esposa do primeiro Hokage Hashirama Senju. Os membros do clã Uzumaki possuíam uma grande força vital, podendo inclusive resistir e sobreviver a lesões mais graves, além de terem uma longevidade incrível e poderem viver por muitos anos. Essa força e a grande reserva de chakra foram os motivos de Kushina sobreviver à extração da Kyuubi, mesmo tendo dado à luz momentos antes, embora ela tenha ficado muito enfraquecida. Naruto também foi capaz de sobreviver à extração da Kurama por algum tempo e não morreu instantaneamente, apesar de ter ficado inconsciente e provavelmente morreria depois, como ocorre a qualquer Jinchuriki que tem sua biju extraída. Os membros do clã Uzumaki também são abençoados com grandes poderes de recuperação e curar a maioria das lesões em curtos períodos de tempo. Como visto em Karin, ela pode aumentar ainda mais seu poder de cura e transferi-lo mesmo que temporariamente para outro. Deixando essa pessoa mordê-la, ela pode alimentar os outros com um pouco de seu chakra. Os únicos membros do clã Uzumaki que ainda estão vivos são Tsunade, Karin, Naruto, Boruto e Himawari. Comente aí se você já sabia dessa curiosidade e se ainda tem alguma dúvida sobre isso. Aproveite e deixe sugestões para os próximos conteúdos. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos sobre Naruto, Boruto e outros animes. E até a próxima!